bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Gente, que frio! Meu Deus, que delícia, eu amo frio, acredita? Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o livro de Hebreus. Vamos lá, vamos começar? Hoje a gente inicia uma jornada pela fé. O livro de Hebreus, ele fala muito sobre fé, sobre como a gente vai lidar com a nossa fé, sobre como a gente vai estar conectado com Deus através da fé. A fé é um sentimento? A fé é uma decisão? A fé é um querer? Não. A fé, ela é um dom dado por Deus. Poliana, mas se ele é um dom dado por Deus, eu não posso fazer nada por isso. Pode muita coisa. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que nós estamos fazendo hoje, que nós estamos fazendo agora, né, para quem tá aqui em Brasília, mas eu tenho ouvido falar, assim, que muitos outros estados estão tão congelantes quanto o Distrito Federal. Parece que o hemisfério sul, que é onde a gente está 5 graus mais baixo, né, mais frio do que nos outros anos. Eu não sei porquê, eu só sei que esse ano tá um frio bem gostoso e levantar, estar disposto no calor é uma coisa, estar disposto no frio é outra. Então, parabéns pra mim, parabéns pra vocês que estão aí debaixo da coberta, assim espero. Se não tá, pega a coberta e se ajeita pra ficar bem quentinho. E a gente não aquecer só o coração, mas o corpo também, porque o corpo precisa de aquecimento. Eu vou ler para vocês um resumo sobre o livro de Hebreus para a gente poder começar, tá bom? O cristianismo começou num ambiente judaico, habitado pela lei de Moisés, e por isso muitos judeus convertidos ainda nutriam forte zelo pela lei e pelos costumes do judaísmo. Entretanto, a igreja cresceu e se tornou a mais gentílica do que judaica. Gentílica somos nós, né? Existem os judeus e os gentios. Gentios é todo mundo que não é judeu, ou seja, eu e você. A tensão entre os judeus e os gentios convertidos seria inevitável. O livro de Hebreu trata das boas bases deste conflito. O nome Hebreus indica a origem judaica desses leitores, muitos dos quais estavam pensando em retornar ao judaísmo, talvez devido às perseguições. O autor então demonstra a superioridade da nova aliança em Cristo em relação à antiga aliança em todos os aspectos do sacerdócio, sacrifício, sangue derramado. Ele adverte severamente a repudiarem a apostasia e a perseguirem a sua caminhada ao lado de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos lá, vamos começar? Hebreus 1. O Filho é superior aos anjos. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas por meio de quem fez o universo. Filho é resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas das suas palavras poderosas. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, se ele assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior aos deles. Pois qual anjo deu alguma vez disse, tu és meu filho e hoje te gerei, e outra vez, eu serei teu pai e ele será meu filho. E ainda quando Deus introduziu o primogênito ao mundo, ele disse, todos os anjos o adorem. Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz, o meu trono, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro da equidade, cetro do teu reino, armas da justiça, ele odeia a iniquidade. E por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungido com óleo da alegria. E também diz, no princípio o Senhor firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perceberão, mas tu permanecerás.
Envelhecerão com vestimentas, como enrolados no manto com roupas. Eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Ao qual anjo deu alguma vez ele disse: Senta-te à minha direita, até que se faça aos teus inimigos um estranho para os teus pés. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aquele que hão de herdar a salvação? Aqui nesse texto, o autor de Hebreus, ele começa dizendo sobre qual a diferença entre Jesus e os anjos. No Antigo Testamento, né, e na lei judaica, eles estavam valorizando demais a figura do anjo. Era como se o anjo fosse o próprio Deus. Na verdade, o anjo, ele é um enviado da parte de Deus, só que ele é menor do que Cristo. Os anjos, eles são bem menores do que Cristo, eles estão ali para servir a Cristo. Anjos ministradores existem para servir o Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus. Então ele estava contando aqui pra gente que o nome dele, o nome de Jesus, veja bem, preste atenção, o nome de Jesus é mais poderoso do que qualquer anjo que possa aparecer na nossa frente. O sacrifício da cruz, ele é muito mais forte do que qualquer ministração de anjo que possa surtir efeito na nossa vida. Quando eu e você estivermos passando pelo vale, a gente precisa vocacionar as nossas intenções todas para o sacrifício da cruz. Houveram 7 derramamentos de sangue. Desculpa, o vídeo pausou. Meu despertador tocou aqui, que na hora que ele tocou eu não pausei ele. Vamos lá. Existem 7 derramamentos de sangue que foram feitos por Cristo através da minha vida e da sua vida. Houve o derramamento de sangue da testa, das mãos, dos pés, da lateral, do corpo. Houveram 7 sacrifícios imolados, feitos pela minha vida e pela sua vida, através única e exclusivamente da vida de Cristo. E cada derramamento de sangue representa um tipo de cura na minha vida e na sua vida. E a gente não pode deixar que esse sacrifício seja em vão. A gente não pode deixar com que tudo que Cristo fez lá na cruz seja dispensável. Isso não faz o menor sentido. Parece que a gente dá muito mais importância às coisas, parece que a gente dá muito mais importância às pessoas que a gente vê, às pessoas que a gente já viu, do que ao Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O próprio Deus, ele veio encarnado na figura de Cristo para nos mostrar e nos revelar que existe um Pai que cuida de nós, que zela por nós e que através do sacrifício dele, vindo na figura de Cristo, nós herdaríamos a vida eterna. Quando a gente observa a vida do próprio Deus, Deus encarnado na figura de Cristo, e quando a gente observa todos os feitos do Espírito Santo, todos os feitos inclusive do próprio Deus, a gente observa que neste mundo, a gente vai precisar passar por muitas tribulações. Existem dores nessa terra que não terão respostas. E a gente quer ter resposta para tudo. Eu quero te fazer uma pergunta e você responde para você. Quais foram as coisas que você já fez para Deus e por Deus, querendo a sua resposta que Deus não pediu para você fazer? Porque muitas vezes a gente quer o melhor e a gente quer respostas de Deus, então a gente recorre a qualquer coisa que está na nossa frente. Entende o que eu estou te falando? O que você fez para Deus que Deus não te pediu? Qual foi o sacrifício que você entregou para Deus e Ele não recebeu? Porque quando Deus não recebe os nossos sacrifícios, as coisas permanecem ou do mesmo jeito ou pior. Às vezes a gente quer buscar o Deus do nosso jeito, da nossa forma. Às vezes a gente quer buscar Deus como a gente acha que conhece.
Mas a gente não entende que Deus ele só quer uma coisa de mim e de você, o nosso coração. Qual foi a vez em que você já fez coisas para Deus? Você já pensou em situações para Deus? Sabe o que é mais comum? Você estar em pecado, mas em pecado pesado. Você está pecando, você está em pecado e você querer que Deus abençoe o seu pecado. Eu tenho certeza que nos falta temor. O temor do Senhor é o que nos faz não fazer aquilo que desagrada a Deus em nome de Deus. O livro de Provérbios, a gente estudou ele os primeiros 30 dias desse ano. Se você baixar no IGTV ou se você olhar no YouTube, Poliana Damascena, você vai achar. Os 31 capítulos do livro de Provérbios que a gente conversou. E depois do livro de Provérbios a gente conversou sobre Eclesiastes. É muito legal você ver os dois. O Eclesiastes é tão pequenininho, 12 capítulos só. E a gente estudou bastante sobre esses livros. E lá no livro de Provérbios a gente estudou muito sobre o temor do Senhor. O que você tem feito hoje para Deus? É para que Deus abençoe a sua vontade? Porque muitas vezes a gente pede a Deus para que Ele abençoe a nossa vontade. Mas será que essa é a vontade de Deus? Eu tive um sonho e eu estava em uma parada de ônibus, esperando o ônibus. E esse ônibus não chegava de jeito nenhum. E ali tinham poucas pessoas conhecidas. E a hora avançava e eu já estava com fome. E as pessoas também. E de repente no sonho, porque sonho é assim, né? Tinha comida. E eu falei, eu vou cozinhar para essas pessoas. Olha onde estava, eu numa parada de ônibus. E eu comecei a fazer a comida para essas pessoas comerem. E uma senhora me chamou no cantinho. E ela pegou e virou para mim e falou assim, Deus está muito chateado com você. Eu assustei. Tipo assim, a gente sempre assusta. Eu só olhei assim, por quê? Ela, porque você se ungiu quando não era para você se ungir. E ela me empurrou, pá! E eu caí na grama, só que estava chovendo. E ela pegou, nossa, não era para você ter caído, deixa eu te levantar. E ela me levantou. Tudo isso é profético, sabe? Eu caí, eu fiquei, e a chuva veio, e ali ela me puxou. Aí ela falou assim, você precisa se arrepender de ter feito coisas para Deus que Deus não te pediu. E eu fiquei ali assim, eu falei, amém. Voltei a cozinhar para as pessoas, elas se serviram, eu limpei os pratos, arrumei, porque, gente, eu acho que eu estava cozinhando porque eu estou sempre cozinhando. E eu olhei, de repente minha irmã estava lá e eu falei assim para minha irmã, eu vou chamar o Uber agora. Eu não fico nessa parada mais nem um minuto, não tem necessidade. Tudo que eu tinha que ter aqui eu já tive. E outra, esse ônibus não vai chegar. Eu vou ligar e eu vou pedir o Uber e a gente vai embora pra casa. Aí ela olhou assim pra mim, você vai pagar? Eu falei, eu vou pagar. E aí eu acordei. Então aquele sonho me fez perceber que às vezes a gente quer algo de Deus. A gente faz pra Deus. E a gente não faz como Deus quer que a gente faça. A gente quer ungir o pecado, abençoar aquilo que Deus condenou. Eu quero que você pare agora e que você pense, que você se estabilize agora. E você seja muito sincera com você e muito sincero também. Porque eu sei que tem homens que assistem também o devocional. Principalmente os casadinhos. Um beijo para vocês. Como diz Paulo, um beijo santo. Deus abençoe todos os homens casados que assistem. Que não são poucas mulheres que me falam, eu assisto devocional junto do meu marido. E eu acho isso muito lindo. E ele gosta também. Então, um beijo santo para vocês. Como diz Paulo, eu acho muito legal isso. E eu quero que vocês se estabilizem agora, os seus pensamentos, e pensem aquilo que vocês estão requerendo diante de Deus. Porque talvez você esteja pedindo para Deus encontrar com você no seu pecado. E Deus não vai fazer isso. Inclusive, isso vai subir como oferta desagradável. Quando uma oferta ela é desagradável, ela não sobe para Deus. Quantas vezes a gente pega as coisas da nossa religião
como misticismo para que a gente tente se aproximar de Deus. E não é assim. Existe um único princípio. Existe uma única saída para o povo de Deus: santidade. E a santidade tem a ver com a verdade. Na verdade, não são uma, é duas. Vamos separar em duas para nossa mente ficar bem concreta. Eu quero que vocês escrevam no chat aí, vocês que estão ao vivo, vambora. Santidade e verdade. Só existem essas duas formas de se aproximar de Deus. Você pode mentir para mim, você pode me contar uma história linda, você pode contar uma história linda para o seu colega, você pode contar uma história linda para o seu vizinho, para os seus pais, mas você não pode mentir para Deus. Até parece que a gente quer que Deus seja a nossa marionete, que Ele faça o que a gente quer. Verdade e santidade. Só existe essas duas formas de se encontrar com Cristo. Verdade e santidade. Santidade e verdade. Santidade e verdade. Sem santidade é impossível ver a Deus. Impossível. Sabe uma coisa que é impossível? É impossível, é sem possibilidade. Se eu não tiver em santidade, todas as vezes em que você estiver pedindo para Deus abençoar o seu pecado, você está com falta de santidade. E sem santidade é impossível agradar a Deus. Você não vai ver Deus sem santidade, você não vai ver Deus sem verdade e você não vai ver Deus sem temor. Deus, Ele está contido em Cristo. E hoje, para nós, o nome de Cristo é maior do que qualquer anjo que possa aparecer na nossa frente. Nossa, Poliana, você está falando besteira. Tô não. Eu vou ler aqui para vocês. Vamos lá. Hebreus, capítulo 1, versículo 4. Tornando-se... Eu vou ler o 3 também. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas essas palavras poderosas. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior aos deles. Vamos lá. Tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior aos deles. Gente, o nome de Jesus é superior a qualquer anjo que apareça na minha vida e na sua vida. Eu sei que naquela noite um anjo apareceu para mim em sonho e ele me deu um chacoalhão. Você está se ungindo pelo que Deus não mandou você se ungir. E ele me deu um empurrão. E quando eu estava caída, ele mesmo me levantou. Era uma mulher, era um anjo, né? Com a figura feminina, bem simples. E ela me falou assim: minha filha, não faz mais isso. Tudo bem. O que você tem feito para abençoar o seu pecado? Aquele anjo ministrador que apareceu para mim naquele sonho, ele veio ministrar temor do Senhor e santidade dentro do meu coração. Talvez hoje você não tenha um sonho com um anjo, mas você tem a Poli, que está falando com você exatamente coisas que eu tenho aprendido diante de Deus. Existem anjos, existem profetas, existem pregadores, existem evangelistas, que é o meu caso. Existem pessoas dispostas a te ajudar a entender o que é o temor do Senhor na sua vida. Por isso que hoje é um dia de conserto, é um dia de aparar arestas, é um dia em que a verdade precisa encontrar morada no seu coração. A primeira coisa que eu preciso que você tenha é a consciência do pecado. E eu quero que você faça o que está escrito aqui nas Escrituras, porque ele diz: depois de ter realizado a purificação dos pecados. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça é que você se arrependa dos seus pecados. Não eu, Poliana, eu em Deus.
é que você tenha o reconhecimento daquilo que você tem feito, que tem desagradado o coração de Deus. E às vezes a gente nem entende. Olha só, que dia que eu vou entender que a unção que eu mesmo quis fazer em mim era uma unção que desagradava o coração de Deus, se não for por debaixo de revelação. Por isso que eu digo a vocês que vocês precisam jejuar por discernimento de espíritos. O dia que você começar a orar e jejuar, para que você tenha o discernimento de onde você está errando, o discernimento de espíritos, o discernimento do que você precisa fazer, você vai alcançar a misericórdia de Deus. Jesus é tão simples, queridos, mas o mundo espiritual não. O mundo espiritual tem um alto nível de complexidade, mas ele é alcançado por verdade, santidade, disposição. Ele é alcançado por reconhecimento, jejum, oração, oferta, gratidão, temor do Senhor. E todas essas coisas são extremamente acessíveis para mim e para você. Extremamente acessíveis. Onde está o seu nível de suporte? Qual é o pecadinho de estimação que você tem carregado ao longo da sua vida? O que as pessoas não podem tocar em você? É bem aí que Jesus quer tocar. É bem aí que Jesus quer te mudar de dentro para fora. Sabe, às vezes as pessoas têm pecados e elas conversam comigo sobre isso. E elas me perguntam, eu confesso tal pecado para tal pessoa? Eu digo, não. Uai, Poliana, como não? Você está falando que eu tenho que lidar com a verdade? Você tem certeza que aquela pessoa está pronta para ouvir o teu pecado? Você tem certeza? Não está pronta. Então por que você não ora e não jejua por isso? Até que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos converse com você sobre isso. Aí pode vir um anjo ministrador e conversar com você. Agora é a hora. Esse é o jeito. Eu estou preparando aquele coração. Não, mas oi, tudo bem? Eu fiz isso contra você. Não faça isso. Tudo precisa de um temor. Tudo precisa de estar totalmente conectado com a presença. Senão você agride o coração da pessoa em vez de resolver as coisas acerca da verdade. Vocês entendem onde eu estou querendo chegar? Devoção, entrega, temor. Esse devocional é para que gere um temor no seu coração acerca das coisas de Deus. Sabe por que às vezes a vida da gente está tão destrambelhada? Porque nos falta santidade e nos falta verdade. Eu faço um jejum de santidade porque às vezes a gente pensa que a santidade é do nosso jeito e não é. E eu sei que se o Espírito Santo não me revelar, eu vou fazer do meu jeito. E eu não tô querendo mais fazer as coisas do meu jeito. Então eu me entrego em santidade ao Senhor, através do jejum, para que Ele me conduza o caminho. Ele me mandou fazer tal coisa? Não, então eu tô errada. Ele me conduziu a tal coisa? Conduziu, então vamos embora. Então, se você começar a se entregar, Poliana, não sei onde eu coloco santidade na minha vida. Que bom, pelo menos você quer. E se você quer, comece a orar e jejuar por isso. Porque às vezes você acha que tem uma vida em santidade e você não tem, assim como eu. Às vezes você acha que o que você vive é uma vida rendida aos pés do Senhor, mas não é. O único que pode te conduzir ao caminho é o Espírito Santo de Deus, não tem mais nenhum outro. E se você não tiver em santidade, você não vai conseguir nada, absolutamente nada na sua vida. Santidade e verdade, que são as palavras que a gente trabalhou hoje, elas andam juntas com o nome de Cristo. E o nome de Cristo está acima de qualquer nome. A gente não pode usar o nome de Cristo se a gente não tiver em santidade e em verdade.
Sabe, se tiver uma pessoa endemoniada na nossa frente e a gente quiser, inclusive, expulsar ela em nome de Cristo, e a gente não tiver em santidade, não tiver verdade, ele vai rir da nossa cara. O demônio que está possuindo aquela pessoa vai rir da nossa cara. A gente não vai fazer nada. Sabe por quê? Porque a gente não estava em santidade e a gente não estava em verdade. Esse é o princípio de tudo. Esse é o início de todas as coisas. Sabe aquilo que você já sabe que você tem que organizar na sua vida? Já comece agora. Sabe aquilo que você já tem que pôr no eixo na sua vida? Já comece agora. E aquilo que você não faz ideia do que você precisa de fazer, por favor, entre em concordância com o Espírito Santo de Deus através da oração e do jejum. Às vezes, é necessário você parar de orar só pela dor da sua alma, porque às vezes a gente tem tantas demandas, meu Deus, desculpa, e a gente fala, oh Deus, me ajuda na demanda X, me ajuda na demanda Y, me ajuda na demanda Z, K, W, e a gente se esquece que a gente precisa orar por santidade. A gente se esquece que a gente precisa clamar ao Espírito da Verdade, para que o Espírito da Verdade faça morada dentro de nós. Porque sem santidade é impossível agradar a Deus. E a santidade ela está totalmente atrelada a você abrir mão de pecados. E a você entender quais são os pecados ocultos. Olha, naquela noite eu entendi que até me ungir para as coisas que o Senhor não me autorizou é pecado. Meu Deus, foi muito forte. Eu quero que vocês tenham experiências. Eu quero que o mesmo Espírito que ressuscitou de Jesus dentre os mortos converse com vocês. Eu quero que anjos ministradores que são menores do que Cristo, mas que eles venham e que eles te conduzam, sabe? Que eles te orientem, que eles alcancem a sua vida, que eles exerçam a misericórdia sobre você, vindos da parte de Deus, que quando o anjo for enviado ao seu respeito, não seja um anjo para te matar, porque existe o anjo da morte, sabe? Todo mundo vai se encontrar com o anjo uma vez na vida, nem que seja para morrer, mas que não seja um anjo da morte, mas que seja um anjo da vida, que não seja um anjo para retirar de você o que é seu, mas para te entregar, que não seja um anjo que foi ministrado para saquear aquilo que você conquistou, mas que seja um anjo que venha para te entregar bênção. E isso vai acontecer depois que eu e você nos vocacionarmos à santidade, porque sem santidade é impossível ver a Deus. Hoje eu quero trazer consciência, alinhamento e verdade à nossa conversa. Feche os seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada por trazer um pouco de claridade às nossas trevas. Muito obrigada a nos conduzir ao caminho do arrependimento e gerar dentro de nós o temor do Senhor. Derrama ao teu povo, Senhor, conhecimento, verdade. Derrama ao teu povo entendimento. Que anjos ministradores, que a gente sabe que eles são menores do que Cristo, mas eles estão ali para nos ajudar. Eles nos encontrem e nos orientem acerca daquilo que o teu Espírito Santo quer nos conduzir. Às vezes a gente está tão perdido, Senhor, a gente quer tanto de Deus e a gente está tão perdido que a gente não sabe nem por onde ir. Talvez o nosso corpo esteja ali muito mais inclinado às coisas do mundo do que de Deus. Talvez ali até a nossa alma esteja tão impura. Mas eu quero te pedir pelo pedacinho, sabe? Do dedinho mindinho, pelo cantinho da nossa vida. Fala conosco, Senhor. Nos conduza ao caminho da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. A minha oração é para que você e eu possamos sim entender onde Deus quer nos levar, é para que Deus nos conduza ao caminho da vida eterna e nos faça vaso novo na tua presença, na presença dele. E a gente não pode esquecer que sem santidade
sem verdade, a gente não vai conseguir ouvir a Deus. Realinha a tua vida, reajuste os ponteiros e siga em frente. Porque eu tenho certeza que Deus tem algo grandioso preparado para a sua vida de uma forma única e individual. Desse devocional, a gente vai ter tantos testemunhos que serão incontáveis. Eu tenho certeza que o Senhor está fazendo uma grande obra na nossa vida, na minha vida e na vida de cada um de vocês. E essa obra ela é de dentro para fora. Um beijo, fica com Deus. E amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente poder fazer o nosso devocional juntos também. Um beijo, até amanhã!